Mais destaque internacional. A tempestade tropical Isaias tocou o estado da Carolina do Norte com ventos de até 140 quilômetros por hora e agora ameaça a costa leste, dos Estados Unidos. Mariana Janjá, como que fala de Nova York, lá ela não corre risco, né, Mariana? Conta pra gente as atualizações sobre essa tempestade. Kalina, não corro risco que aqui onde eu tô essa tempestade não deve vir muito forte, a gente deve ter alguns reflexos, mas a cidade de Nova York se prepara sim para esses reflexos da tempestade tropical Isaias, viu? Porque o que acontece? Algumas regiões aqui devem ser sim muito afetadas, até com risco de inundação, então algumas regiões estão em alerta, os restaurantes e bares, os donos foram orientados a colocar todas as mesinhas e cadeiras que estão para fora por causa da pandemia, de volta para dentro. A gente percebe que o dia já amanheceu nublado e deve chover muito forte em Nova York durante a tarde e a noite de hoje. O Serviço de Meteorologia diz que essa tempestade tropical Isaias pode trazer a Nova York os ventos mais fortes desde o furacão Sandy em 2012. E ontem o Isaias chegou à Carolina do Norte com força de furacão. Depois, durante a madrugada, foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical, mas causou muito estrago com ventos fortíssimos, inundações, milhares de casas sem energia elétrica e até mesmo pessoas que ficaram presas em escombros, Kalina. Então, a tempestade de furacões aqui na costa leste dos Estados Unidos começou. Claro, muita preocupação com tudo isso, toda a população se preparando, as autoridades também. Kalina. Agora falando sobre a eleição, Mariana, aquela polêmica entre o presidente Trump e esses votos pelos Correios. Conta pra gente. Kalina, o estado de Nevada, que é um estado grande, importante para as eleições dos Estados Unidos, um estado que é considerado um swing state, então aqueles estados que ora votam pelos democratas, ora votam pelos republicanos, então as disputas podem ser acirradas, aprovou uma lei para garantir o voto universal pelos Correios. O que é isso? Isso significa que toda a população deve poder escolher votar à distância pelos Correios, mesmo que não tenha uma justificativa específica para isso. E é esse tipo de voto, exatamente, que tem sido alvo de críticas por parte do presidente Donald Trump. Ele diz que esse voto pelo correio pode levar a eleições fraudulentas. E é claro que isso deve ser ainda maior nas eleições desse ano, as pessoas votando à distância, por causa mesmo da situação da pandemia. Então, o Trump disse que deve ir para a justiça, deve processar o estado de Nevada por causa da aprovação dessa lei que garante o voto universal para a população do estado. E aí o outro candidato, o candidato democrata Joe Biden, falou sobre isso também na segunda-feira. Ontem ele fez um evento virtual para arrecadação de fundos e disse que o Trump está espalhando mentiras descaradas sobre o voto pelo correio e disse que o Trump fará de tudo também para argumentar que as eleições são fraudulentas. Isso porque algumas pesquisas mostram ali o Biden à frente do Trump em vários estados, incluindo estados que normalmente votam para republicanos. Isso seria impensável no começo do ano, Kalina, onde a situação dos Estados Unidos vinha muito bem, com uma economia forte e uma taxa de desemprego baixa. Mas com a pandemia tudo mudou e agora não se sabe o que vai acontecer nessas eleições no mês de novembro. Agora, Mariana, a gente acompanha, nas redes sociais, memes, brincando com a situação de 2020, caótica, porque é pandemia, aí teve nuvem de gafanhotos, agora aí nos Estados Unidos, essa tempestade e a tal da Vespa assassina. Vespa assassina, conta pra gente, foi encontrado uma aí, né? Foi sim, Kalina. Não, e você percebe que o vento aqui já está ficando um pouco mais forte, Aqui em Nova York, a situação já está ficando pior, mas sim, no meio da pandemia, a gente tem também as vespas assassinas, que na verdade são vespas gigantes vindas da Ásia. A primeira vez que uma delas foi vista nos Estados Unidos foi no mês de dezembro. Aí os cientistas passaram meses tentando armadilhas para capturar uma dessas vespas e poder estudar direitinho, porque o que acontece? Elas são chamadas assim vespas assassinas, porque são vespas grandes e que destroem colmeias de abelhas em apenas horas. Elas não picam humanos, elas só picam humanos se realmente se sentirem ameaçadas. Só que a picada delas libera uma toxina que pode sim levar pessoas à morte, se a pessoa levar várias picadas. Então, é um animal perigoso e agora os cientistas finalmente, desde dezembro que eles estão montando essas armadilhas, conseguiram capturar uma das vespas e agora começam uma força-tarefa para tentar erradicar essa população
enquanto ela ainda é pequena, para evitar que ela cause aqui mais danos à população de abelhas do país, que é tão importante, Kalina. Ainda tem mais 4 meses de 2020. Vamos ver o que está por vir, meu Deus. Tomara que não venha mais nada de ruim, né, Mariana? Obrigada pelas informações, viu? E vai se cuidar, vai se abrigar aí.